final. Byakuya agora estava com olhos tão frios que parecia que somente com uma mirada ele poderia se equiparar a Zanpakuto do pequeno Itsugaya. Afinal, em sua frente estava sua antiga mestra, que ensinou tudo que ele sabe, é tudo sobre o Shunpu, a arte de velocidade dos Shinigamis. Ao lado dela estava o criminoso mais procurado da Sociedade das Almas, alguém cujos métodos desconhecidos faziam com que ele pudesse entrar e sair da Sociedade das Almas quando bem entendesse, até mesmo já venceu vários capitães no passado. Nero Sparda, de acordo com alguns relatos, já foi chamado várias vezes para ser um capitão da Votei 13, mas sempre recusou, até um dia onde ele teve que ser parado pelo próprio capitão da primeira divisão, Genryusashi Geki no Yamamoto, aonde nessa luta Nero conseguiu fugir, mas perdeu seu braço no processo. Byakuya, a diferença de alguns capitães, pelo menos isso ele acredita no momento, foi um dos poucos que conviveu de maneira cercana com os dois. Se pode dizer que cresceu com eles e aprendeu muito de ambos, mas ele era um capitão, família Kushiki, não era hora para sentimentalismo pelos velhos tempos. Afinal, Nero atualmente era um criminoso que deveria ser capturado ou até mesmo morto no mesmo momento pela morte do capitão Aizen. Yoruichi Shioin, Nero Sparda. Há tempos não os vejo, até todos pensaram que ambos estavam mortos. Eu levanto uma pequena sobrancelha pelas palavras de Byakuya. Algo estava errado aqui. Byakuya já tinha visto eu antes, mas parece que não contou nada sobre minha aparição no mundo humano. Então tinha alguma coisa errada aqui. Então resolvi apenas seguir o jogo de Byakuya pelo momento. Você me deixa triste, pequeno Bill. Sabe que até mesmo um Yamamoto não seria o suficiente para eu morrer definitivamente. Eu esperava uma recepção mais calorosa, como um abraço ou até mesmo um parto de mãos. Mas tudo que eu recebo é só frieza. Cadê o amor pelo seu irmão mais velho, hein? Naquele momento eu consegui ver algo por microsegundos que pelo menos valeu a pena fazer esse pequeno teatro. E foi uma pequena veia que se marcou na sua testa que por esses microsegundos foi o suficiente para ver a expressão fria de Byakuya sendo destruída para rapidamente ser recuperada como se nunca tivesse acontecido. Mas eu vi, isso me fez sorrir um pouco de lado para olhar para Yoruichi, que estava ao meu lado, que a mesma estava com a mão na boca, fingindo uma surpresa divertida, como se o que tivesse visto fosse a coisa mais impactante do mundo. Mesmo nessa situação séria e que a qualquer momento poderia dar merda, Nero ainda conseguia achar alguns momentos para sacar o divertido da situação. Ichigo, que ainda não tinha percebido nada, apenas continuou segurando sua Zanpakuto como uma expressão seria enquanto encarava Byakuya para dizer seriamente: Yoruichi-san, Nero-san, vocês vieram me salvar. Obrigado. Mas por favor, não se interrompam, eu tenho que derrotar ele. Yoruichi, ao ouvir tamanha barbaridade vindo da boca de Ichigo, simplesmente dá um suspiro pela grande ignorância do jovem ceifeiro de almas para perguntar: derrotar ele? Sozinho? Idiota! Para de uma maneira rápida, não desperdiçando nenhum movimento. Yoruichi usa seu Shunpu para usar toda a sua experiência como capitão do esquadrão de assassinatos da Sociedade das Almas para, com um movimento rápido da mão de Yoruichi, atravessar o estômago de Ichigo em uma de suas feridas, fazendo os presentes abrirem muitos olhos pela surpresa. Mas o mais surpreso naquela cena era justamente o Ichigo, que abriu muitos os olhos enquanto lentamente o brilho em seus olhos iria se apagando enquanto tentava formular alguma palavra para Yoruichi rapidamente retirar sua mão, fazendo de maneira impressionante pouco sangue cair. Enquanto no exato momento que Yoruichi tinha retirado sua mão do corpo do Ichigo foi quando ele perdeu completamente a consciência para cair no ombro de Yoruichi, que o segurava firmemente. Foi um sedativo, não foi? Yoruichi se virou para um lado, vendo o capitão Kitaki. Pode ter sido Gaten ou Uten. Aplicação de um forte sedativo direto no organismo. Você está tentando salvá-lo, Yoruichi. Yoruichi apenas olha com um olhar nostálgico, se lembrando do passado, mas nada poderia ser tão simples assim. Você achou que eu permitiria, senpai? Não. Não vou deixar que vocês fujam desse jeito.
Eu ri um pouco para com minha prótese ir lentamente até a empunhadura de Heiken para eu dizer divertido com a afirmação de Byakuya de que não iria deixar nós fugir. Então agora o pequeno Bill aprendeu a falar grosso comigo. Acha que agora tem a força para sustentar essas palavras Byakuya Kushiki? Para sacar rapidamente a minha espada enquanto os três desapareciam em um borrão de velocidade, fazendo parecer como se ambos tivessem usado um teleporte instantâneo aos olhos das pessoas que estavam na cena, para um som de espadas se chocando ser ouvido no lugar para eu e Byakuya reaparecer chocando espadas fazendo um bom sônico com nossas espadas que fizeram o chão ao nosso arredor vibrar e rachar enquanto eu segurava Heiken com bastante usando somente minha prótese enquanto Byakuya segurava sua Zanpakuto com as duas mãos, enquanto entrecerrava os olhos, vendo como não conseguia fazer seu oponente retroceder nada usando sua força. Por alguns instantes Byakuya, vendo esse estilo de segurar a espada além desse estilo, usando nenhum estilo sofisticado, sendo somente um balanço de espadas lembraria, estando o estilo de Zaraki que brandia a espada com o único objetivo de cortar sem nada extra apenas usando força e nenhuma técnica. Nada mal, você realmente evoluiu muito durante esses anos. Foi o que eu disse com um sorriso divertido para segurar a empunhadura agora com as duas mãos, exercendo mais força, fazendo Byakuya ser empurrado com a força da espada para o mesmo usar Shunpu para escutar esquivando o tacho de espada que foi para baixo, atravessando facilmente o chão como se fosse uma faca quente contra a manteiga, para eu rapidamente lugar o motor de Heiken, fazendo ela acelerar enquanto era coberta de fogo, para rapidamente correr na direção de Byakuya com a espada enfiada no chão, fazendo um rastro de fogo para rapidamente blandir minha espada na direção de Byakuya de baixo para cima para o mesmo ainda mantendo sua expressão fria, usar Shunpu desaparecendo do local onde estava para um grande corte de fogo, sair da espada que incinerou um pouco da madeira que estávamos em cima para sair um corte voador que voou até uma das torres do lugar, cortando ela limpamente para rapidamente usar a força que tinha usado para blandir a espada para pular girando no ar para esquivar de uma espada que tinha ido na direção da minha cabeça para fazer um corte limpo, eu ainda girando no ar de Byakuya que ainda estavam frios, para eu rapidamente girar minha cintura com um sorriso divertido para dar um chute que ia em direção da sua cabeça para o mesmo fazer algo que me fez abrir um pouco os olhos ao ver como Byakuya enfiava sua katana no chão. Parece uma maneira rápida, precisa segurar firmemente na empunhadura enquanto girava seu corpo, fazendo um movimento similar girando sua cintura, dando um forte chute que impactou no meu chute, fazendo um forte sônico que fez a madeira abaixo de nós rachar ainda mais. Eu estava particularmente surpreso, esse era exatamente meu movimento de cintura para chutar. Quando um ataque de espada falhava, eu involuntariamente sorriu, bem satisfeito com a cena, para ambos desaparecerem em Shunpu, novamente desaparecendo separados a alguns metros e ambos se encarando, um com olhos frios, enquanto o outro com olhos divertidos e satisfeitos. Você aprendeu meu truque de cintura, caramba pequeno Bill, que orgulho, você enche meu coração. Byakuya não disse nada, simplesmente ficou me encarando com sua expressão fria de sempre. Eu simplesmente dou um suspiro vendo quão sem graça ele tinha se tornado durante esses anos. Simplesmente olhei um pouco para cima, vendo como Yoruichi com toda a sua velocidade estava já com o Ichigo Ganjo em seus ombros para olhar para Byakuya dizer: Byakuya, em 3 dias, ele se tornará mais forte que você. A luta entre vocês dois será adiada. Pode até tentar vir atrás de mim, mas Shushin Yoruichi não vai ser pega tão facilmente. Para olhar para mim acenando com a cabeça usando seu Shunpu, Byakuya já tinha percebido isso iria usar o seu Shunpu para persegui-la, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, eu falei como uma expressão seria enfiando Heiken no chão. Byakuya, sabe aonde está meu braço? Byakuya olha para mim com sua expressão de sempre enquanto Kitaki, que até agora não tinha feito nenhum movimento, simplesmente ficava parado olhando toda a situação em silêncio. Por que deveria dizer para você? Eu estendo meu braço mecânico para Byakuya para o mesmo desaparecer em partículas azuis para no lugar deixar somente um Kotoku do que alguma vez foi um braço completo.
Naquele dia eu lutei contra Yamamoto. Perdi meu braço. Obviamente alguém como Yamamoto não se importaria com alguma coisa como um braço, mas sei que meu braço poderia ser útil para alguém como o louco do Mayuri. Então vou perguntar mais uma vez: aonde está meu braço? Enquanto as palavras caíram, uma pressão espiritual muito forte caiu por todo lugar, fazendo o ar vibrar e o chão tremer. Algumas pessoas de baixo poder como Rukia estavam de joelhos, quase como se a qualquer momento fosse desmaiar. Sua pele tão pálida parecia que tinha perdido litros de sangue do seu corpo, enquanto os capitães simplesmente ficavam sérios pela pressão. Para ela parar de repente, quando eu abri um pouco os olhos para olhar em uma direção, para suspirar um pouco decepcionado, para sempre dizer absolutamente nada, eu desaparecer em Shunpu. Enquanto em pleno Shunpu eu coloco uma capa para me deixar indetectável, enquanto por algum motivo Byakuya, enquanto eu fazia o Shunpu passando do lado dele, ele deu uma última mirada em meus olhos para acenar com a cabeça para eu desaparecer do local como a brisa do vento. Não vai segui-los. Byakuya simplesmente em banho. Sua Zanpakutou novamente para dizer friamente sem olhar para o Kitaki atrás dele: minha missão é apenas garantir que a execução seja realizada. Nero Sparda simplesmente fez uma bagunça. Fugiu com Yoru e Shishioin. Como deusa do relâmpago, eu não consegui os acompanhar. Byakuya simplesmente andou calmamente como se não tivesse feito nada de errado, mas muito atrás dele simplesmente deu um leve sorriso. Byakuya tinha deixado eles escaparem de propósito. Era bem óbvio, mas ele ia mencionar isso. Claro que não, afinal nem mesmo ele era tão rápido como Yoruichi. Então o que ele poderia fazer? O Kitaki simplesmente negou com a cabeça, seguindo Byakuya de perto em direção de Rukia, que tinha desmaiado devido à pressão espiritual, mas que ainda estava sem risco de vida. Tempo depois se poderia ver como no local chegava 3 pessoas, uma grande com um capacete estranho na cabeça que escondia completamente seu rosto, um homem menor que o primeiro com pele escura, com um óculos que se podia dizer sem nenhuma vista, o que poderia significar que o homem era cego. Logo atrás veio uma mulher pequena, seguida por alguns subordinados que parecia com ninjas, enquanto a mulher seriamente olhava para todas as direções, mas sem ver o que estava procurando. As pessoas que tinham chegado eram 3 capitães do Gotei 13, Komamura, Tozen por último, sendo a garota que estava procurando algo era Soifon. Ambos eram os capitães que estavam mais próximos do lugar. Vieram o mais rápido possível usando Shunpu. Ambos sentiram o grande reação de Nero Sparda. Vieram o mais rápido possível para o local para auxiliar na batalha, ou até mesmo encurralar Nero ou segurar ele para que outros capitães também pudessem chegar no lugar. Parece que Nero Sparda escapou novamente. Alguma coisa a dizer, Capitão Byakuya? Capitão Kitaki. Foi a voz seria e monótona que saiu de Tozen. Mesmo ele sendo cego, ele olhou diretamente para Byakuya. Mesmo não podendo ver o rosto de Byakuya, sabia que o mesmo simplesmente estava frio. Enquanto os subordinados de Kitaki levavam Rukia novamente para um local para aguardar a execução. Mas Byakuya simplesmente ignorou o olhar de Tozen. Disse friamente sem emoções. De maneira profissional. Nero Sparda não estava sozinho, estava com Yoru e Shishioin. Ambos conseguiriam fugir usando Shunpu. A prisioneira Rukia Koshiki foi recuperada. As ordens são claras, a execução deve continuar. No momento em que Byakuya mencionou o nome de Yoruichi, a pequena Soifon rapidamente apareceu de frente para Byakuya com sua expressão fria. Seria e rapidamente perguntou sem nenhuma vacilação: para onde ambos foram? Byakuya simplesmente olhou para a pequena Soifon sem nenhuma expressão para responder, apontando para uma direção. Foram pelo leste. Soifon só precisava disso para rapidamente desaparecer em Shunpu junto com seus subordinados que rapidamente a seguiram por trás. Enquanto tudo isso acontecia, Komamura, que estava em silêncio, simplesmente olhava tudo em silêncio. Tinha alguma coisa que não se encaixava aqui. A pressão que sentiu, os cortes no chão, a torre cortada e os locais queimados no chão era uma óbvia pista de que tinha acontecido algumas batalhas. Então por que Nero Sparda esteve aqui se não era por Rukia ou para ter uma luta? Qual seria o objetivo? Porque Byakuya não os perseguiu e deixou o Kitaki para proteger a prisioneira. Tinha algo muito errado aqui. Em outro lugar.
Se podia ver como eu caminhava por um corredor ainda completamente coberto por aquela capa que deixava o Reatsu indetectável, enquanto passava a mão pela parede como se quisesse encontrar alguma coisa para consentir, como se o dedo tocava em alguma coisa para eu sorrir por debaixo do capuz, para tocar dele para uma porta se abrir na parede, para eu rapidamente entrar nela, para a porta se fechar como se ela nunca tivesse existido, para eu retirar a capa entrando por outro corredor. Eu tinha voltado para o esconderijo onde Yoruichi levou Ichigo pela primeira vez, mas usei outra entrada para chegar nele. Chegou meio tarde, até pensei que você tinha sido capturado pelo Byakuya. A voz de Yoruichi se podia ouvir de um quarto onde nele estava o corpo inconsistente de Ichigo Aganjo. Eu simplesmente me sento ao seu lado de uma maneira tranquila, fazendo meu braço humano aparecer novamente, para eu dizer com um sorriso divertido: ele realmente está bem mais forte do que no passado. Até pode ter aprendido alguns dos meus truques, mas ainda tá longe de conseguir me frear em algum lugar. Eu ri um pouco, mas Yoruichi simplesmente entrecerrou um pouco seus olhos, como um felino que tinha encontrado alguma coisa, para dar um pequeno soco no meu braço, para dizer, apoiando sua cabeça no meu ombro de maneira relaxada: é sem vergonha. Posso sentir que você tá bem desapontado. Deixa essa cara, não é só porque você não conseguiu recuperar o seu braço que você precisa ficar com essa aura desanimada no ar. Eu simplesmente dou um suspiro, rindo um pouco, para com meu braço fazer a possível mulher mais rápida do mundo de Bleach nas minhas pernas, para dizer, olhando para seus olhos amarelos, que realmente sempre me lembrava os olhos de um felino: de boa, caso não consiga meu braço da maneira convencional, eu posso simplesmente usar o método antigo de chegar nos laboratórios da Sociedade das Almas. É simplesmente explodir tudo que vier na minha frente até encontrar o Mayuri. É fazer ele contar ou trazer para mim o meu braço. Se realmente estiver com ele, vai ser um pouco complicado agora, porque parece que o Aizen tá mexendo as peças dele, fazendo agora o Sereitei inteiro vir atrás de mim, tirando completamente o foco dos alto escalão. Mas tenho um pouco de fé que pelo menos o Nohana possa dar uma ajudinha nesse quesito. Yoruichi simplesmente dá um suspiro cansada, enquanto perdia um pouco do brilho em seus olhos. A Aizen ainda era um assunto bem delicado para ela, principalmente pelo Urara, que foi por causa do Aizen que fez ele ser quase morto junto comigo. Mas a diferença do Urara, que conseguiu escapar de boa com a ajuda da Yoruichi, eu tive que ficar para trás, escapar por minha conta. Eu consegui escapar, mas claro, perdi meu braço e minha espada. A espada que eu usava para entrar e sair dos reinos a hora que eu nem entendesse. Yoruichi nunca iria demonstrar isso, nem pra mim nem pro Urara. Mas Yoruichi se culpava um pouco por não ter sido rápida o suficiente, não ter salvado os dois ao mesmo tempo. Por mais que tenha conseguido salvar Urara sem tanto problemas, o outro foi encurralado em uma batalha com o Capitão Geral Yamamoto. Perdeu um dos seus braços. Ainda foi gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver. Mas perdeu seu braço, sua arma mais forte. Eu vendo essa culpa em seus olhos, não digo nada, simplesmente seus lábios, que no começo a mesma se surpreendeu bastante pelo repentino beijo, mas rapidamente se ajustou, sentando nas minhas pernas e abraçando minha cabeça para continuarmos com nossa sessão de beijos anteriores. Quando eu estava prestes a agarrar sua cintura para continuar com a nossa sessão de beijos, a mesma repentinamente segurou minha boca com a mão, me fazendo levantar um pouco a sobrancelha pela confusão. Calma aí, Tigrão, podemos fazer isso em outro momento, mas por enquanto as crianças estão acordando e eu ainda tenho que treinar o Ichigo. Eu olho pro lado, vendo como o Ichigo estava se mexendo, como a qualquer momento pudesse acordar. Naquele momento meus olhos se tornaram amarelos, enquanto eu pensava que talvez se eu usasse meu Devil Breaker de eletricidade no Ichigo, ele pudesse ficar mais um tempo desmaiado. Mas eu suspirei indignado, apenas aceitando a situação. Antes de desaparecer do lugar, eu aproveitei que Yoruichi estava destruída e rapidamente dei um tapa naquele traseiro em formato de coração, fazendo a mesma dar um grito de susto, enquanto eu caminhava para fora da sala, como se não tivesse feito nada de errado, enquanto ouvia com um pequeno sorriso como Yoruichi resmungava alguns xingamentos em silêncio do outro lado. Yoruichi estava treinando o Ichigo, enquanto o Ganjo
Bom, ele simplesmente poderia fazer o que quisesse na base. Eu prometi a Kukaku que iria proteger ele, mas sendo sincero, eu não iria ensinar nada a ele. Ele poderia viver a vida dele, é boa. Eu tinha outra pessoa com quem treinar. Esse lugar não tinha somente um lugar de treinamento, afinal tinha outros também. O que eu estou indo é descendo algumas escadas, ficando bem profundo no lugar. Eu podia ouvir explosões, dores, vento e vários terremotos, fazendo com cada escada que eu descia as vibrações dos terremotos ficava mais forte. Eu podia ouvir alguns grunhidos e gritos de batalha. Alguns sons como se fossem rugidos demoníacos, como um áudio distorcido, enquanto o som de impactos eram os mais recorrentes naquele lugar. Quando eu cheguei no final das escadas, se podia ver uma grande arena de terra que estava completamente destruídas, enquanto até mesmo as paredes do lugar estavam cheias de crateras e buracos. Só que o que todos tinham em comum era que todos os buracos tinham punhos incrustados. Eu assovio um pouco impressionado, olhando para o meio da arena, onde uma grande rajada de um lugar tremer novamente, mas não causando grandes danos no teto. O que estava acontecendo no meio da arena. Se podia ver como um grande ser espectral de cor azul com grandes cabelos, com duas asas azuis com garras nas asas, enquanto esse mesmo ser espectral estava lutando contra uma pessoa. Essa pessoa era alta, tinha uma pele escura com barbantes golpes ao redor do corpo, mas o mais estranho dessa pessoa era que seu braço direito estava coberto por uma armadura negra que a mesma estava um pouco rachada, enquanto essa pessoa respirava com um pouco com dificuldade, enquanto continuava em guarda com os punhos levantados em sinal de luta para o espectro avançar contra essa pessoa com grande velocidade, para o mesmo se esquivar do primeiro soco do espectro, para preparar seu punho para dar um uppercut no queixo do espectro, para o mesmo esquivar, movendo sua cabeça para baixo para com uma das suas asas segurar a cabeça do sujeito com força, para com suas duas mãos segurar a cabeça do sujeito para rapidamente e sem piedade dar uma joelhada na cabeça do sujeito. Mas o que o espectro não esperava era que seu joelho tivesse sido bloqueado, para o sujeito sem perder tempo rapidamente dar um varrido de pernas, aproveitar a oportunidade para preparar seu braço negro sendo rodeado por uma violenta e descontrolada, preparar seu punho para rapidamente dar um grito de batalha para estranhar seu punho no rosto do espectro. Mas antes mesmo que o inho impactadas no rosto do espectro mesmo desapareceu em partículas de energia, para numa grande explosão de energia, fazendo o lugar tremer bastante, enquanto uma grande cortina de poeira subia no lugar. Você realmente está evoluindo bastante, Chat. Agora descansa aí. Para se ver como na cortina de fumaça, Chat que estava de joelhos, enquanto respirava com dificuldade, enquanto seus olhos sem brilho tentavam focar em mim que estava de frente para ele, para o mesmo simplesmente dar um polegar para cima para, sem dizer nada, cair duro no chão completamente desmaiado pelo cansaço e pelos golpes que tinha recebido. Eu troco minha prótese para de cura para começar a curar os ferimentos de Chad, para dizer com um sorriso satisfeito: descansa, campeão, você também vai ter um longo tempo de treinamento. Eu vou fazer um treinamento estilo Noana. Vou te deixar próximo da morte muitas vezes, então é melhor você aproveitar esse pouco tempo de paz que você tem, porque eu vou fazer seu potencial explodir completamente. Digo esse último com um sorriso demoníaco, enquanto meus olhos ficavam amarelos, enquanto minhas aura demoníaca impregnava o lugar.